Ela cheia de leve toque na cabeça, não? Fala aí, querida. Olhando pra câmera, que você está sendo filmada, Bambina. Então. Sai um pouquinho da frente. Olha a beleza carioca aí, cara. Eu sento o nosso amigo aí, agora vamos lá, menina. Beleza de bambu, né? Não, Cosmos. A Vila Cosmos, vamos lá, Vila Não, Cosmos. é Cosmos, não é Vila Cosmos. Vila Cosmos é outro lugar, então, bem distante do Vamos lá, então, manda brasa aí, querida. Então, a apropriação marginal ao consumo, na função da renda você tem meio de constante. Então, Jesus, qual é a transformação que você está fazendo? Qual é a mudança que você está fazendo? Está transformando o quê? Consumo renda. Então tá. Se chama consumo renda. A apropriação marginal do consumo, ele não vai variar, não varia, ele é estático. Inclusive, ele é uma constante, né? Como é que se chama isso? Propensão marginal ao consumo. Propensão marginal ao consumo. Na verdade, isso é um modelo econômico para o sistema consumo-renda em uma nação. Sim. É por nação. Né? Então, cada país tem mesmo esse índice, essa constante. Esse índice chama propensão marginal ao consumo. Propensão marginal. Isso. Então, isso é invariante. Ele é invariante, ele não muda. Quando por você exemplo, muda o quê? Por exemplo, o Brasil, no sentido de, no Brasil, né? É Brasil. Tá bom. Nós temos essa propensão. Esse índice. Tem um valor que você sabe? um valor. Aqui no Brasil não precisa saber. Mas tem esse valor. Tá? Tem esse valor. E Então, por exemplo, uma boa estimação. No governo Lula, em que teve acesso à classe, criou-se uma classe mais forte, né, uma classe C e tal, a pergunta se você mudar governo, mudar política de governo, essa propensão marginal ao consumo muda ou não? Ela não se altera. Esse é interessante, ele não se altera. Inclusive, é por isso, né? Ele vira, na verdade, uma... Então, você muda a política de governo, por mudar a política econômica, mas essa propensão está fixa ali. Então, é um invariante. É porque, no fundo, ela está ligada, se a gente for parar para pensar no nível mais social, a cultura, né? Porque, enfim, passamos pelo governo do Fernando Henrique, teve o Lula, estamos agora no Brasil. Isso. Mas se a gente for parar para pensar socialmente, nós não mudamos. A cultura não mudou. Não mudou. Então, automaticamente, também não vai mudar. Assim, é aquilo, né? Só vai sofrer alguma variação, uma alteração, caso tem uma revolução. Entendi. Como, por exemplo, na Rússia, em 17. Entendi. Era uma monarquia, Cuba, e depois passou para o regime socialista. Entendi. Aí automaticamente mudou, porque o sistema era outro. Entendi. Então, o sistema revolucionário muda isso, mas o sistema reformista não. Não. Porque de Fernando Henrique para Lula e de Lula para... Nós estamos falando de sistemas reformistas, deformações lentas. Então, esse índice de propensão ao consumo não muda, beleza? Entendi? Então, eu estou concordando, estou entendendo. E aí, agora, o que é covariante? Covariante, entra mesmo no consumo renda, né? Que tem? O valor do consumo se transforma de acordo com o valor da renda. Esse é interessante. O consumo vai se modificando justamente em função da renda. Isso aconteceu no governo Lula. O consumo aumentou, as rendas melhoraram. As rendas melhoraram. E essa renda, o legal dela é justamente isso, que ela é uma função do investimento do governo, do consumo do governo e do consumo agregado anterior. Entendi. Então entra tudo isso numa função chamada renda, e esse consumo ele vai variar de acordo. Inclusive, essa proteção marginal ao consumo, ela vai servir até de constante. Entendi, é uma constante do problema. Do problema. Interessante. Muito legal, não é óbvio não, mas é interessante. Eu entendi, a tua explicação está boa também. Então, a propensão marginal ao consumo. Então, isso é um invariante, isso aí está muito ligado à cultura. Isso, e a cultura é uma coisa que muda muito mais lentamente. Ela demora. Então, por um período de tempo, você pode ir mudando a cultura devagarinho, que isso não sente muito. Não sente. Agora, se houver uma revolução, sente. Sim, se é uma coisa... Agora a relação. Claro que o consumo muda muito de acordo com a política econômica. Foi o que aconteceu no Lula. Não vai ter crise. Não vai ter crise. Vamos comprar, gente, vamos comprar. E todo mundo aqueceu a economia. Entendi. Então você ficou aí. Você pensou também no caso da sociologia? Então isso. Eu sempre esqueço como eu até passei o e-mail errado para você. Você não é o João. Sou o André. Você é João Vitor. Luiz Felipe. João Vitor. Você é o André. Eu só lembro de você por causa da Patrícia, por isso que eu lembro. Mas o nome é. Então tá, vai lá, André. Beleza. Então, você falou para falar da sociologia. Isso. A gente pensou junto no seguinte: uma coisa invariante no campo da sociologia seria a existência das posições sociais. Por exemplo, empregador, empregado, essas coisas. Por quê? No decorrer do tempo, numa sociedade capitalista,
Está bem frisado. No decorrer do tempo, nunca vai deixar de existir. Você pode, até o empregador ele pode virar patrão, mas a classe empregador não deixou de existir, é invariante. Entendi. Aí então está dizendo que essa estrutura de classes, ela fica invariante. Invariante. Você pode mudar, você pode fazer mudanças sociais, transformar a sociedade, mas sem mudar essa relação empregador, empregado, tá certo. Então isso é invariante, tá? E o que você acha que seja covariante? O que muda? Como covariante, a gente colocou como sendo a relação entre determinadas posições, como contou no mesmo exemplo do empregado e empregador. Por quê? A partir do momento que o empregador dá direitos ao empregado, ou seja, quando o empregado ganha direitos, automaticamente o empregador ganha deveres. Sim. Então você vai ter uma relação de covariância. Não precisa ser proporcional. Não, entendi. Mas você, assim, se ele ganhou direitos, ele ganha deveres. Ele tem que cumprir aqueles direitos. Uma coisa se transforma de um modo, outra coisa se transforma de outro modo, mas originada pela mesma transformação. Sim. Tá ótimo. Então tá, você no fundo botou uma coisa covariante, uma coisa contravariante, que variou em conformidade, interessante. Que a gente vai depois, quando a gente dá espaço de encontro, vamos ver que tem vetores covariantes, vetores contravariantes e grandezas invariantes. Então vocês já adiantaram um pouquinho, da colocar a contravariante. Ah, ótimo, beleza. Nossa, vocês pensaram bem, todos os exemplos são muito bons. Espero que as pessoas do Brasil que estão nos assistindo possam enviar as suas mensagens de concordância ou discordância, ou então dar outros exemplos. Mas eu acho que é importante, sempre que tiver um conceito físico, assim, abstrato, tenta trazer ele para outros campos do conhecimento. Não deixa ficar só na física. Não. Tenta ligar com a história, com a sociedade, com a economia, com a política, com a educação, com a antropologia. Tenta sempre transpor esses conceitos que a gente aprende, manipulando as palavras. Né? Tá ótimo. Mas eu acho que todos os três exemplos são ótimos e ficaram bem